Olá pessoal, olá a todos. Hoje, o meu grupo formado por Guilherme Roberto Ferreira, Lucas Valim e Raniel Rodrigues Maia, orientados pelo instrutor Karl Werner, vamos apresentar uma pesquisa relacionada a sistemas de intertravamento industrial com o respectivo tema, Cause and Effects Analysis, ou análise de causa e efeito. Então, termo causa e efeito. Em seu sentido mais genérico, em sua essência, a gente tem a seguinte definição para esses termos. Causa é o que torna possível que algo aconteça. Já o efeito se define como resultado alcançado após a ocorrência da causa. Logo, o efeito será sempre dependente e relacionado à causa, devendo haver o seguinte pensamento sobre o dito anteriormente: o que efetivamente tornou possível a ocorrência da causa para que tal efeito, resultado, venha a acontecer. Esta pergunta traz entendimento sobre a relação de causalidade entre os fatos causa e efeito, ou seja, se efetivamente a causa gerou algum efeito. Agora, análise de causa e efeito. Ela se define como uma técnica que tem por objetivo identificar problemas e oportunidades de melhorias em sistemas industriais. Ela é muito utilizada no gerenciamento de controle de qualidade e é frequentemente utilizada ainda em análise de problemas ou resultados indesejados, para uma atuação efetiva sobre esses mesmos problemas, buscando sempre uma melhoria muito contínua. E o progresso dessa análise parte de um efeito, podendo ser um problema que ocorreu ou um objetivo que se deseja alcançar, e um questionamento das causas que levaram ou podem levar à ocorrência desse efeito, e ainda a exploração de forma a identificar as causas fundamentais que sejam de fato a origem do problema. Ou seja, volto a dizer, qual a causa que de fato gerou aquele efeito? Qual a causa que efetivamente gerou aquele efeito como resultado final daquela situação? Ou a ação inicial que pode originar o alcance de um objetivo. E em relação às causas, ao serem analisadas, elas ainda podem ser agrupadas a partir do conceito do 6M, se forem do interesse e vontade do indivíduo, que classifica as causas como oriundas de materiais, métodos, mão de obra, máquinas, meio ambiente ou ainda medidas. E por fim, temos que a análise de causa e efeito é composta pelas essas 6 etapas listadas abaixo. Bom, e o que é matriz de causa e efeito? Também chamado de diagrama XY, matriz de priorização e matriz de correlação, tem como objetivo calcular matematicamente a correlação entre as principais variáveis de entrada do processo X e as saídas do cliente Y. Pode ser usada para avaliar e documentar as relações entre as variáveis de entrada e saída, que é um método muito semelhante à implantação da função de qualidade. A técnica desenvolve uma compreensão das maiores fontes de variação dentro do processo, identifica as poucas variáveis-chave de entrada do processo que devem ser tratadas para melhorar as variáveis-chave de saída do processo, estabelecendo assim a correlação entre as variáveis de entrada e saída durante a análise da causa raiz. Principais características: relaciona as etapas do processo às entradas e correlaciona as saídas do processo. Os requisitos do cliente são classificados por ordem de importância. Em seguida, as entradas e saídas são classificadas por seu impacto de interação. Relaciona as entradas principais às saídas principais, que são os requisitos do cliente, usando o mapa do processo como fonte primária, e é uma ótima ferramenta para priorizar uma longa lista de coisas possíveis. Bom, agora eu vou falar sobre as 6 etapas de como usar a matriz de causa e efeito. Etapa 1. Identifique os requisitos do cliente, ou em outras palavras, entenda a voz do cliente. Pode ser coletado por meio de pesquisas, grupos de foco e outros meios para coletar suas prioridades. Sendo assim, coloque essas prioridades no topo do diagrama XY. Etapa 2. Atribuir um fator de prioridade para cada uma das saídas do cliente. Geralmente, use a escala de 1 a 10, em que a 1 é a baixa prioridade e a 10 é a alta prioridade para o cliente. Etapa 3. Liste todas as variáveis-chave de entrada possíveis ou os fatores de melhoria do processo em cada linha. Esses são os X no diagrama XY. Etapa 4. Avalie a relação entre as principais variáveis de entrada e saída do cliente e classifique cada variável de entrada de acordo. Etapa 5. Multiplique os números de prioridade de saída do cliente com classificações de correlação e some cada linha na coluna da extrema direita. E etapa 6. Finalmente, determine a classificação com base na soma total mais alta e destaque as poucas variáveis críticas.
Isso vai ajudar a identificar as áreas de melhoria. Aqui nós podemos ver um exemplo do corpo de uma matriz já pronto, com os seus indicadores ali, mostrando cada uma das suas, de cada uma das partes da planilha que serão explicadas nos próximos slides. Agora o exemplo de como funciona por partes. A franquia da cafeteria XYZ no centro de San Diego, relatando redução das vendas nos últimos 6 meses, desejando ainda ver as principais entradas do processo que estão impactando o processo. Aí ali, de acordo com a voz do consumidor, né, uma consultoria com alguns consumidores, eles conseguiram tirar 5 variáveis diferentes, que são representadas ali, né, na planilha, e depois são atribuídos o fator prioridade para cada uma das saídas do cliente. Aí cada uma foi tendo seus pontos de prioridade para cada situação. Agora, no próximo passo, né, é listado todas as variáveis de entrada de chaves possíveis. Depois é avaliado a relação entre as principais variáveis de entrada e as de saída do cliente e classifica cada variável de entrada de acordo. Agora, multiplique os números de prioridade de saída do cliente com classificações de correlação e some cada linha. Por exemplo, para sabor de café, a soma e as multiplicações dos números serão 139. Finalmente, determine a classificação com base na soma total mais alta e destaque as poucas variáveis críticas, que terá como resultado 25,1%, 22,8% e 21,9%. Benefícios da matriz de causa e efeito: ajudar a incluir informações do cliente para a tomada de decisões. Descreva visualmente a correlação entre a variável da entrada principal para as saídas do cliente. O método de classificação de prioridade para ajudar a tomar a decisão com base na pontuação em vez de opiniões individuais. O custo de coleta de dados pode ser reduzido ao ignorar entradas de processo não essenciais. Ajudar a listar todas as variáveis de entradas necessárias para o processo. Bom, pessoal, aqui estão as referências bibliográficas. Espero que todos tenham gostado e até a próxima.